A gente tende a pensar que a queda do Império Brasileiro foi, sabe, um evento único, um dia que mudou tudo. Mas a verdade é que o fim da monarquia em 1889 foi o capítulo final de uma história bem mais longa. Foi, na verdade, uma sequência de crises que foram derrubando, um por um, os pilares que sustentavam todo o sistema. Vamos entender juntos como essa estrutura ruiu. E para começar a entender essa queda, vamos dar um salto no tempo, para algo bem mais recente. Em 2018, a escola de samba Paraíso do Tuiuti fez um desfile que entrou para a história justamente por conectar o nosso passado escravocrata com o presente. Esse desfile é um bom ponto de partida porque ele nos lembra que a abolição, apesar de importantíssima, foi o estopim de uma crise muito maior. A Lei Áurea foi sim a gota d'água para muita gente, mas o Império já estava, digamos, por um fio. A grande questão que a gente vai explorar aqui é, se a abolição foi só uma parte do problema, quais foram as outras rachaduras que levaram o prédio inteiro a desabar? E a primeira grande rachadura foi exatamente essa, a chamada questão abolicionista. Porque o fim da escravidão não foi apenas um ato humanitário, ele foi um verdadeiro terremoto político. Um terremoto que afastou a base de apoio mais poderosa que o imperador tinha. E o interessante aqui é ver que a abolição não aconteceu do dia para a noite. Foi uma luta de décadas, um processo lento e cheio de conflitos. Começou com a pressão da Inglaterra lá em 1845, passou pela proibição do tráfico de escravizados, depois vieram leis graduais, como a do ventre livre e a dos sexagenários. Cada passo desses foi uma briga política gigantesca. E aqui está o pulo do gato. Quando a princesa Isabel finalmente assinou a Lei Áurea em 1888, ela libertou os escravizados, mas não deu nenhuma indenização aos donos de terra. Para essa elite agrária, a maior força econômica do país, isso foi uma traição imperdoável. E o que eles fizeram? Abandonaram a monarquia e viraram republicanos da noite para o dia. Não por idealismo, mas por vingança. Pronto, o primeiro pilar do império tinha acabado de ruir. Agora vamos para o segundo ponto, que começa fora do Brasil, mas que teve consequências gigantescas aqui dentro: a Guerra do Paraguai. Ela foi muito mais que uma série de batalhas. Ela foi um catalisador que criou uma força completamente nova e perigosa para a estabilidade da monarquia. A guerra foi simplesmente devastadora, especialmente para o Paraguai. A famosa frase do seu líder, Solano Lopes, "Morro com minha pátria", foi quase literal. O país foi aniquilado. Para o Brasil foi uma vitória, mas uma vitória com um custo humano e financeiro brutal. E falando em custo, o financeiro foi absurdo. O Brasil saiu da guerra vitorioso, mas com uma dívida externa gigantesca. A guerra, que no fim das contas serviu principalmente aos interesses comerciais ingleses, deixou o império economicamente muito, mas muito fragilizado. E isso nos leva direto para a segunda grande crise, a questão militar. O exército que voltou do Paraguai não era nem de longe o mesmo que tinha ido para a guerra. Ele voltou maior, mais organizado e, o mais importante de tudo, com uma nova consciência do seu próprio poder e do seu papel no país. E este comparativo que ilustra o tamanho do problema. De um lado, os militares se viam como os heróis da nação, os salvadores da pátria, os agentes que iam modernizar o Brasil. Do outro, a elite política do império continuava tratando eles como simples subordinados, uma força que tinha que obedecer e ser punida se ousasse pensar diferente. Essa desconexão, claro, era uma bomba relógio. E esse descontentamento dos militares tinha várias fontes. Lá no Paraguai, eles tiveram contato com repúblicas com países que já tinham abolido a escravidão. Quando voltaram, encontraram salários baixos e punições severas se criticassem o governo. Para completar, as ideias positivistas de ordem e progresso, ensinadas por gente como Benjamin Constant, começaram a ganhar muita força junto com um profundo desprezo pela classe política. O segundo pilar do império, o exército, estava agora rachado e se tornando hostil. Bom, com a elite do campo e os militares já descontentes, faltava só mais um pilar para ruir. E ele veio de um lugar que ninguém esperava: a Igreja Católica, que era a aliada mais antiga do Estado brasileiro. A chamada questão religiosa foi o que faltava para selar o destino da monarquia. A crise é um pouco complexa, mas resumindo foi o seguinte: o Papa, lá em Roma, proibiu que católicos participassem da maçonaria. Só que no Brasil, o imperador Dom Pedro II tinha o poder de aprovar ou não as ordens do Papa. E ele não aprovou. 2 bispos resolveram desobedecer o imperador e seguir a ordem do Papa mesmo assim. O resultado? Foram presas. Imagina o escândalo. Prender bispos por obediência ao Papa era um ultraje. A partir dali, a igreja virou as costas para a monarquia. O terceiro e último pilar tinha desabado. E com todos os seus pilares de sustentação no chão, o que restava do império era uma casca vazia.
O ato final foi inevitável, e o mais surpreendente, foi extremamente rápido e sem nenhum grande conflito. Então, o ponto central é este. No finalzinho de 1889, a monarquia estava completamente sozinha. Os grandes proprietários de terra estavam furiosos, os militares estavam conspirando abertamente e a igreja tinha se afastado. Simplesmente não havia mais ninguém disposto a defender o trono. A velocidade com que tudo aconteceu é espantosa. No dia 9 de novembro, a elite imperial estava dando uma festa gigantesca, o famoso baile da Ilha Fiscal, totalmente por fora do que estava prestes a acontecer. Menos de uma semana depois, no dia 15, os militares marcharam, depuseram o governo e proclamaram a República. Foi simples assim. 2 dias depois, a família imperial já estava num navio a caminho do exílio. E essa citação de uma testemunha da época talvez seja a melhor descrição de todas. Não foi uma revolução do povo. A população do Rio de Janeiro assistiu a tudo bestializada, sem entender o que estava acontecendo. Para muitos, parecia só um desfile militar. Foi um golpe executado pelas elites para as elites. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Se o império caiu porque suas próprias bases de apoio da elite o abandonaram e não por uma demanda popular, a quem essa nova república realmente serviria? Se não foi o povo que a construiu, para quem ela foi feita? A resposta para essa pergunta, ela moldaria todo o século seguinte da história do Brasil.